Hoje nós já temos a definição dos candidatos que vão disputar as eleições 2020, porque ontem foi o último dia para a realização das convenções partidárias. Os partidos têm ainda mais alguns dias para registrar efetivamente as candidaturas, mas tudo já está definido dentro dos partidos. Não é possível mais mudanças por conta da nossa legislação eleitoral. Esse processo todo, ele devia ter acontecido no mês de julho. Vejam só como o calendário, mudou bastante. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, está acompanhando isso conosco aqui, porque devido à pandemia do coronavírus, nós tivemos uma mudança no calendário eleitoral. O primeiro turno das eleições, que aconteceria no dia 4 de outubro, vai ocorrer apenas no dia 15 de novembro. E claro, tudo isso alterou a ordem da preparação das eleições. Nós teremos um número recorde de candidatos nesse ano, porque está proibida pela legislação eleitoral a realização de coligações para as eleições proporcionais, ou seja, os partidos políticos não vão poder fazer coligação para as vagas nas câmaras municipais de todo o Brasil. É uma das principais mudanças dessa eleição de 2020. Com isso, os partidos estão abrindo aí o leque e lançando um número muito grande de candidatos. Esse é o motivo pelo qual nós vamos ter, então, o recorde de candidatos nesta eleição. Também, muitos partidos, por conta dessa mudança, decidiram lançar candidatura própria para os governos municipais. Também temos um número recorde de candidatos a prefeito nesta eleição. O número de postulantes nas 15 maiores capitais do Brasil cresce 34% da última eleição para essa eleição. Veja só a quantidade de candidatos que nós temos aí. Esse dado nos dá margem para diversos comentários aqui no Jornal Gente nesta edição de hoje. O primeiro deles, o número de municípios que nós temos no Brasil. Será que é preciso ter tanta estrutura administrativa assim, né? Cidades aí que têm 10, 15 mil habitantes, e que contam aí com uma estrutura para ter uma Câmara Municipal com salários de vereadores, assessores, carros, prédio e toda a estrutura necessária, então, para a realização dessas sessões, que muitas vezes acontecem uma vez por semana para deliberar nome de rua, para deliberar ali assuntos muito menos importantes, e isso, claro, poderia ser uma função de muito mais, como já fora no passado, muito mais de prestígio para aquele cidadão que quer contribuir com a sua cidade e que tem a sua atividade durante a semana, e no fim de semana, um dia à noite da semana, se reúne ali com colegas para tratar de questões importantes para aquele município. E também, claro, a gente pode falar aqui do fundo eleitoral, que é o que está financiando aí muitas dessas candidaturas, não todas, é claro, porque os partidos políticos, são os responsáveis pela distribuição da grana. Claro que há regras, tem um percentual para mulheres, vai ter a cota aí que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para negros, mas é dinheiro público que está indo parar na mão de político, E como nós temos muitas candidaturas, esse é um precedente perigoso para cada vez eles quererem mais, cada vez pedirem mais recursos para o financiamento, então, das suas candidaturas. O fato é que o processo eleitoral transcorre com uma certa normalidade em meio à pandemia, com a alteração dos prazos, mas nós vamos conseguindo aí dar sequência nessa questão. Ainda não pegou o assunto na população, Cláudio Humberto e Thaís? A gente não vê uma discussão já acalorada entre aí os candidatos nas principais cidades, mas a tendência, é claro, que a partir de agora a gente tenha mais conhecimento aí das propostas, e nos debates, o primeiro deles vai acontecer aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação para a Prefeitura de São Paulo, que é a maior do país, no dia 1º de outubro. A partir do debate, certamente estará dada a largada para a eleição 2020. Cláudio Humberto, como é que Brasília tem recebido aí essa movimentação toda política, as composições? Tem muita gente de olho em 2022 também para essa eleição de 2020, Cláudio? Exatamente. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, São Paulo. Político, assim, deputado federal, deputado
senador, governador, eles só se interessam pela eleição municipal, porque dessa eleição municipal depende a eleição deles ou reeleição em 2022. É por isso que a gente percebe um grande interesse da classe política nessas. Por isso, junto à população. Você não percebe o povo motivado para isso. Qualquer pesquisa de intenção de votos mostra que é maior o número ou o percentual de eleitores que não interesse no assunto, não sabem quem vão votar, etc., do que aquele que lidera a pesquisa. Isso é muito comum em quase todas as cidades. Ontem foi o último dia, como você explicou, o último dia das convenções para a escolha, do último dia do prazo, né, para a escolha dos candidatos a prefeito. E na cidade de São Paulo teve uma novidade importante no processo, que foi, digamos assim, a bênção do presidente Jair Bolsonaro à candidatura de um dos postulantes, Celso Russomano. É uma maneira que isso talvez mude um quadro ou não, ou talvez se repita aquilo que aconteceu em eleições anteriores, quando o Celso Russomano larga muito bem e depois fica para trás, né? Com o apoio do Bolsonaro, quem sabe isso é essa aposta que ele faz, né? De qualquer maneira, para o presidente, para o Russomano, não houve grandes dificuldades de obter essa bênção, porque, afinal de contas, poucas coisas fascinam mais o presidente Jair Bolsonaro nessa campanha do que a chance de impor derrota ao candidato apoiado por João Dória. Então a gente pode assistir, pelo menos no segundo turno, eu não diria no primeiro turno, que o presidente disse que não participará de campanha de primeiro turno, mas deixou aberta a possibilidade do segundo turno. Poderemos ter no segundo turno, portanto, em vez de Bolsodória, Bolso contra Dória. A política que dá tantas voltas, né? Cláudio Humberto, Pedro Campos, a todos os ouvintes que estão conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, pelo dial, pelo aplicativo Band Rádios, ou então em áudio e vídeo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aí você aproveita para também se inscrever no nosso canal. Você sabe, Cláudio, Pedro, que muita gente que, olha, e normalmente a gente que até gosta de política tem me perguntado o seguinte, mas escuta, como é que tá, hein? Quem é candidato, quem não é? A eleição, é claro, vai crescer, acontece assim todos os anos. Eu acho que nós estamos estranhando, porque mês de setembro é um mês em que normalmente a eleição já estava pegando fogo. E dessa vez não está, porque ela foi postergada para o mês de novembro. Mas quando começar o assunto a estar mais presente, é claro, aqui na pauta política, isso vai mexer com a população. Dia 1º de outubro tem o debate na Band, na tela da Band, também aqui na Rádio Bandeirantes, marcando o início, de fato, ali dessa corrida eleitoral. Então, eu vou começar hoje aqui fazendo a coisa mais básica de todas, que é dizer para o nosso ouvinte quais são os candidatos que estão inscritos até esse momento em São Paulo e foram escolhidos por convenção. Andréa Matarazzo, do PSD, Antônio Carlos Silva, do PCO, Arthur Duval, do Patriota, Bruno Covas, do PSDB, Felipe Sabará, do Novo, Guilherme Boulos, do PSOL, Gilmar Tato, do PT, Joyce Hasselmann, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Márcio França, do PSB, Orlando Silva, do PCdoB, Vera Lúcia, do PSTU, Marina Elou, da Rede, e Celso Russomano, que teve a convenção ontem, do Republicanos. Marcos da Costa é o candidato a vice de Celso Russomano. Ele é do PTB, tinha colocado a pré-candidatura, mas acabou fechando a corrida eleitoral já coligado com Celso Russomano. Há algumas mudanças, não é, nessa eleição em termos de regras. A impossibilidade de coligação de partidos para vereador fez também com que houvesse esse aumento citado pelo Pedro Campos na quantidade de candidatos na eleição majoritária. Nem todos eles entram, e isso é sempre assim, né? Quando a gente fala, nossa, tem 14, 15, quase todas as capitais do país têm mais de 10 candidatos à prefeitura. Algumas têm 14, 15, 16 candidatos. É uma infinidade, né, de possibilidades de proposta. Não existem. Isso aqui é uma coisa que o Fernando Schiller sempre fala, né? Não existem 16, por exemplo,
posições ideológicas diferentes e propostas, visões de mundo, para que cada uma delas seja confrontada na eleição. Tem muito candidato que entra para constar, tem candidato que entra para pegar fundão eleitoral, tem candidato que entra para depois render apoio no segundo turno, e dessa vez tem candidato que, além dessas opções todas, e todas elas terríveis, também entra para, mais do que constar, para marcar território para o partido, porque também fortalecer as candidaturas a vereador. E vai haver uma mudança daqui a 2 anos. E tem aquele que entra para faturar uma grana, né, Thaís? Esse é o ser mais comum no nosso mundo eleitoral. Cláudio Humberto tem dono de partido que há séculos se candidata e nunca concorreu para valer, nunca chegou perto de qualquer possibilidade que seja ali de segundo turno, nada. É o mesmo candidato há séculos, 1% na intenção de voto, quando vai bem tem 1,2%. O que o cidadão está fazendo na eleição? A gente tem que se perguntar, né? Mas por quê? Coitadinho, será que ele não cansa de ser derrotado? Não cansa porque tem dinheiro público entrando para esses partidos. E vai ter uma mudança também na cláusula de barreira dos partidos, não é, Cláudio? Vai aumentar a necessidade de representação na Câmara dos Deputados de 1,5% para 2%. Então, um partido que não tiver 2% da ocupação das cadeiras na Câmara dos Deputados, na próxima eleição, perde o direito ao fundão. E é isso que eles querem. Então, muito partido agora também correndo solo, só para marcar posição e já se preparar para esse momento em que vai haver um novo divisor de águas aqui na nossa política. Já houve um, né, com a cláusula de barreira. A gente imaginou que o número de partidos fosse ser reduzido de uma forma drástica, mas isso até agora não se concretizou. O fato é que, a partir de agora, candidaturas na rua, numa campanha diferente. Para que o fundão de 2 bi se não vai ter corpo a corpo, não vai ter viagem, não vai ter nada disso? Como os partidos vão gastar esse dinheiro, que é dinheiro público em ano que está faltando dinheiro para tudo. E acho que a função de fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, que precisa justificar por que custa tanto e entrega tão pouco, nesse momento aqui pode justificar, não é? Ficando bem de olho nessa prestação de contas, porque vai ter muito partido aí dando um jeito. O Cláudio Humberto sempre fala, né, Cláudio, que essa questão de honorários advocatícios é a mais difícil de ser fiscalizada, né? Porque o partido contrata um advogado e como é que você quantifica o quanto de fato o advogado vale? Se ele cobra 100 ou 100 milhões, não é? Fala, esse é o meu preço, quiseram pagar e pagaram. É uma das dificuldades que existem nessa fiscalização, né, Cláudio? Exatamente. Aliás, essa e outras, né? O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, do modo geral, não tem condições técnicas, não tem condições administrativas de verificar, de checar. Fica dependendo de denúncia, né? O sujeito lá se candidata, pega um dinheiro do fundo eleitoral agora, do fundão, gasta como quer, apresenta lá uma prestação de contas, e aí na hora do registro da candidatura ou do seu mandato, né? O que a Justiça Eleitoral vai verificar? Prestou contas? Prestou. Aí eles dão lá um ticket, né? Ok, prestou contas. Mas eles não examinam a prestação de contas. Se algum adversário com algum elemento concreto, né, fizer uma denúncia, aí pode ser que a Justiça Eleitoral decida cavucar lá contra daquele sujeito ali, né? Mas fora disso, eles não fiscalizam, né? Então é dinheiro público sendo jogado no lixo. São mais de 2 bilhões de reais para bancar a candidatura desses camaradas. Muitos deles ricos, né? Muitos deles ricos. E muitos deles também, como você explicou muito bem, ficam reiterando candidaturas ao longo da vida inteira, reiterando candidaturas. Se antes, hoje é o fundo eleitoral, é o olho do dinheiro do fundo eleitoral. Se o partido tem candidato, logo vai ter dinheiro público financiando aquela candidatura. É dinheiro que ele põe no bolso. Agora, como é que ele vai gastar esse dinheiro? A prestação de contas, nem Deus sabe, né? Agora, antes era como? Antes o sujeito registrava a candidatura e com isso ganhava uma espécie de, como é que eu diria, de aval, né, oficial da Justiça Eleitoral para achacar empresários. Aí ia buscar lá o dinheiro nas Odebrecht da vida, ia lá tentar, olha, eu sou candidato a vereador, sou candidato a deputado, a governador, preciso de uma grana aí para financiar a campanha, e vão ser amigos e tal. E os caras financiavam, né? Financiavam para comprar exatamente, previamente, né? Eles já prendiam o rabo do político. O que é que eles fizeram para se livrar disso, se livrar do risco de Polícia Federal na porta? Eles inventaram o fundão eleitoral.
Então, assim, em vez de usar a empreiteira para tirar dinheiro público, eles foram direto ao dinheiro público, aos cofres públicos, com a criação do fundão eleitoral. A nossa democracia não suporta esse tipo de atitude oportunista da classe política. Nós estamos em contato aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para seguir nesse assunto com o Murilo Hidalgo, que é do Instituto Paraná Pesquisas, parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que produz levantamentos aí e certamente já tem um no forno aí com essas definições nas principais capitais para a gente divulgar aí nos próximos dias. O Murilo está aqui conosco porque acompanha há muito tempo, né, essa movimentação política dos partidos e, claro, vai trazer um pouco mais de informação aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes nesta manhã. Tudo bem com você, Murilo? Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente. Bom dia, é uma satisfação falar com os amigos, novamente. Pandemia do coronavírus vai ser o assunto na eleição, nos debates. Tem como fugir desse assunto? É preciso abordar os outros temas também, Murilo? É preciso abordar os outros temas também, que a grande, na maioria das capitais brasileiras, o grande problema que o eleitor enxerga é a saúde pública, né? Lógico que a saúde pública hoje não tenho dúvida que a crise do coronavírus está dentro dela. Mas o coronavírus vai passar e a população espera dos candidatos que eles digam como vai ser a vida pós-coronavírus, né? Como vai ser? Isso é que o eleitor está esperando. Só que o que a gente tem visto ultimamente, eu aposto numa campanha infelizmente, numa campanha muito mais destrutiva do que construtiva, né? Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa outra vez. Eu queria saber o seguinte, há quase um mês atrás, no dia 20 de agosto, nós divulgamos aqui uma pesquisa que você comandou no Paraná Pesquisa, um levantamento na cidade de São Paulo, indicando que havia na ocasião, e certamente esse percentual não deve ter alterado muito, havia mais paulistanos aprovando a administração de Jair Bolsonaro do que de João Dória. Eu faço essa pergunta, aliás, só para cumprir a legislação, essa pesquisa foi registrada no TSE, número SP 1020/2020. Bom, eu faço essa pergunta para saber o seguinte, que tipo de peso, de uma maneira geral, eu diria, não quero particularizar o caso de São Paulo, mas São Paulo é importante porque é o nosso estado mais importante, mais influente e também é a capital de estado mais importante que nós temos. Eu queria saber o seguinte, em que medida essa eleição municipal para prefeito, né, eleição para prefeito das capitais, das grandes cidades sobretudo, vai representar ali uma queda de braço entre a influência do presidente da República, quer dizer, o candidato, será que o candidato ligado claramente ao presidente, ou que conte com seu apoio explícito, ele terá mais chance de emplacar do que o governador do estado, seja qual for o estado? Ou tem essa conta? Em que medida você acha que será a influência do presidente da República nas eleições municipais? Olha, Cláudio, sem dúvida, o presidente Bolsonaro está vivendo, acho que são melhores momentos no governo, né, popularidade em alta. Agora, eu acho que ele vai pesar para o bem e, ao mesmo tempo, ele traz rejeição. Ele traz os dois lados, mas hoje o apoio dele é muito positivo ao candidato que conseguir. A dúvida que fica, Cláudio, é que se o presidente Bolsonaro realmente vai entrar nas campanhas. Ele vai gravar, porque foto com o Bolsonaro quase todos têm. A dúvida que a gente fica é o seguinte, o Bolsonaro vai gravar apoio em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, por exemplo, ele vai expor a imagem dele, ele vai gravar na televisão. Se ele gravar, esse candidato vai ter uma vantagem. Agora, a pergunta que fica, será que vai gravar? Essa é a dúvida que a gente tem aqui, né? Dessa vez você está vendo uma complexidade maior, Murilo Hidalgo, bom dia, no quadro de candidatura, justamente por causa das novas regras de não coligação para vereadores? Está mais ali pulverizada a eleição nas grandes capitais? Com certeza. Muitos partidos acabaram tendo que lançar candidatos para salvar a chapa de vereador. Isso deixa a eleição, ao mesmo tempo, ela mais disputada, mas ao mesmo tempo mais chata, né? Porque você vai ter muitos candidatos para participar de debate que tem pouco a acrescentar. Agora, isso, para os partidos, vai ser muito bom, porque agora a gente vai conhecer realmente a fundo os partidos. Os partidos vão ter muita dificuldade, porque as eleições tendem a polarizar
e essas candidaturas menores tendem a ter índices fixos no final, né? O que vai acabar sendo ruim para esses partidos. É isso aí, o Murilo Hidalgo estará sempre conosco a partir de agora, quando o noticiário eleitoral fica mais presente. Ele é o diretor-presidente do Instituto Paraná. Obrigada, hein, Murilo? Bom trabalho, vai ralar a partir de agora, como nós aqui, né? Obrigado, Thaís. Um abraço para todos vocês aí e sempre à disposição dos amigos da Band.